Salve Maria Imaculada, o Senhor esteja convosco. No vídeo de hoje eu vou dar meu testemunho com a Virgem Santíssima. Salve Maria! Tudo começou no ano de 2016, no mês de dezembro. Meu primo Henrique sempre me chamava para mim ir para a igreja e eu nunca ia, por conta que eu estudava à noite. Então isso era uma desculpa para mim não ir. Então, quando eu fiquei de férias, ele foi e falou pra mim, agora tu vai, né? Porque tá de férias, agora dá pra tu ir. Eu falei, tá certo, nós vai. Só que eu não fui pra encontrar com Deus, com Nossa Senhora, pra ter experiência. Eu nem sabia o que era isso. Eu fui mais pra agradar Ele. E eu lembro que nesse dia eu passei muita vergonha, por conta que eu não sabia de nada. Então, eu passei um pouquinho de vergonha, mas deu pra passar, né? Quando foi na segunda-feira, eu lembro que meu primo mandou mensagem e falou que não ia. Aí eu falei, tá certo, então eu não vou. Aí eu falei, então eu não vou. Aí ele falou, tá certo. Quando for na segunda-feira, a gente vai. E nisso, só que eu falei aquilo, mas eu senti tocada, como se meu coração falasse, você vai para esse grupo de oração, vai pro grupo de oração, vai na casa do Senhor. Então nisso eu me arrumei e fui. Cheguei lá, fiquei na pracinha, no banco da pracinha. Depois fui, sentei em frente do CRAS. Depois fui, sentei em frente à calçada da igreja. E terminei indo sentar no banco da igreja. E eu lembro que a coordenadora do grupo de oração chegou perto de mim, colocou a mão no meu ombro e começou a falar várias coisas. Então me senti muito tocada, mas eu não sabia o que era aquilo, deixei pra lá. Quando foi depois, eu comecei a ir novamente para o grupo de oração. E eu lembro que toda vez que eu chegava, olhava pro olho de Nossa Senhora das Graças e me sentia protegida por Nossa Senhora. Eu senti um olhar um olhar que eu não consigo explicar, um olhar tão perfeito, mas eu não sabia o que era aquilo, então também não contava para ninguém, ficava para mim. Então deixei passar. Toda vez que eu chegava, acontecia, eu deixava passar. Até que um certo dia eu tive uma experiência com ela, como se ela estivesse caminhando comigo em todos os momentos da minha vida. Não consegui entender, mas quando eu cheguei em casa, eu fui diretamente no meu quarto e comecei a mexer nas minhas coisas. E encontrei muita coisa de Nossa Senhora, muita coisa. Eu encontrei brinco, colar, desenho de Nossa Senhora. Eu encontrei muita coisa e eu fiquei sem entender. Como que eu tenho essas coisas, essa mulher, se eu não sei nem quem é ela? As coisas de Deus é muito perfeita. Então, eu comecei a buscar Nossa Senhora. E eu lembro que teve um dia que uma amiga minha, que se chama Júlia, ela estava comigo na igreja, junto com outro menino, só que eu não lembro quem era o menino. E eu lembro que ela falou, ô Silvana, eu tenho uma devoção por Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu fui e falei, e eu tenho por aquela mulher que está ali. E eu apontei para Nossa Senhora das Graças. Aí ela foi e falou, Nossa Senhora das Graças? Aí eu falei, sim, mesmo ela. Só que eu não sabia o que eu tinha falado, não sabia por que ela tinha falado aquilo, eu não sabia de nada. Nunca nem sei. E quando foi agora há pouco, eu fui e falei para ela, ei, tu lembra aquele dia que tu me falaste que tu tinha devoção por Santa Teresinha do Menino Jesus? Ela falou, eu te falei isso, eu te falasse lá na igreja. E eu falei que eu tinha para Nossa Senhora. Agora isso eu falei, nem sei porque eu falei, mas eu falei. Aí ela falou, ô Chapa, eu não lembro disso não. Eu falei, tá vendo como as coisas de Deus é interessante? A gente não lembra. Ela não lembra do que ela falou, mas Nossa Senhora fez eu guardar aquilo no meu coração, na minha mente. Guardar bem guardada, para que um dia se visse de alguma coisa. Então, se viu de alguma coisa. Agora, eu sei que a partir daquele momento, minha experiência com Nossa Senhora começou a acontecer. Meu testemunho com Nossa Senhora começou a partir daquele momento. Então, passando o tempo, comecei a pensar coisas Nossa Senhora, porque eu estava achando muito interessante as coisas que estavam acontecendo na minha vida por conta de Nossa Senhora. Então, comecei a descobrir, comecei a pesquisar coisas, comecei a pesquisar coisas e comecei a falar. E teve um certo dia que eu me desviei da igreja e comecei novamente a fazer as coisas do mundo, que começou a me fazer mal. E eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa, que as pessoas que tinham ao meu lado não estavam completando o meu vazio, que faltava duas pessoas importantes para mim. E eu comecei a buscar novamente essas coisas, comecei a descobrir novamente isso que estava me faltando, comecei a procurar. E eu voltei novamente para a igreja e comecei a fazer as coisas novamente da igreja. Comecei a pesquisar novamente por Nossa Senhora. E descobri que a única coisa que eu preciso ter nessa vida, primeiro, é Deus. Segundo, Nossa Senhora. As duas pessoas que completou o meu vazio naquele momento que eu estava passando. Então, a partir daquele momento, eu
decidi, eu vou me consagrar a Nossa Senhora. De alguma forma, eu tenho que doar minha vida a Nossa Senhora. Não sabia como doar minha vida a Nossa Senhora, não sabia como eu ia fazer aquilo. Que eu me decidi me entregar a Nossa Senhora, só que eu não sabia como. Então, meu primo também, Douglas, também tinha uma devoção por Nossa Senhora. E ele começou a me ajudar, procurando mais coisas Nossa Senhora, procurando como se doar totalmente a Nossa Senhora. Até que ele achou o livro A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que foi escrito por São Luís Grione Mofoto. Então, quando ele falou desse livro, eu fui pesquisar esse livro e comecei a querer me consagrar a Nossa Senhora. Eu não sabia o que aquele livro ia trazendo, mas eu sabia que era uma consagração a Nossa Senhora. E nisso, eu comecei a descobrir pessoas que eram consagradas a Nossa Senhora. E eu fui perguntar para ela, como é que é isso? Ela foi falar, tem que comprar um livro da Verdadeira Devoção, que era o que o meu primo tinha repassado. E nisso, eles me explicaram como que era, passo a passo. Nisso eu fui e comprei o livro. E o livro chegou, se eu não estiver enganado, foi no ano 2018, no mês de dezembro. Eu não comprava o livro por conta que era caro, eu não queria gastar dinheiro. Mas olha só como as coisas são interessantes. Um livro eu não podia dar R$30, R$40 de um livro para Deus. Mas nas coisas do mundo eu podia gastar, eu podia sair, podia curtir, podia gastar mais de R$100 por dia e não ligava. Mas até que eu disse, eu vou sim comprar esse livro, eu vou sim me consagrar a Nossa Senhora. E fui, ajuntei o dinheiro e fui e comprei o livro da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Nisso que eu comprei o livro, comecei a ler o livro. Não terminei de ler o livro, chegou o mês de maio, que eu queria me consagrar no mês de maio desse ano. Não consegui me consagrar. Aí beleza, ficou por isso e eu não me consagrei a Nossa Senhora. E eu tenho dois amigos que hoje eu sou muito apegada a eles dois, que é uma menina que se chama Júlia e um menino que se chama Douglas. E eles sempre ficava puxando a minha orelha. Ó, Silvana, Nossa Senhora tá te esperando, Nossa Senhora te espera. Nossa Senhora tá muito triste por conta que você falou que ia se consagrar a ela e você não quer se consagrar por conta das coisas do mundo. O inimigo tá querendo te derrubar e você tá aceitando, você tá deixando ele te derrubar. Então, sempre eles me ajudavam, eles sempre me davam uma tapa na cara. Não uma tapa fisicamente, sim uma tapa por palavra. Eles me diziam o que Nossa Senhora queria e que eu não queria fazer. Que eu estava deixando o inimigo destruir a minha relação com Nossa Senhora, a minha intimidade com Nossa Senhora. Então, nisso, eu comecei a ler o tratado novamente. No mês de outubro, eu fui para o padre da minha paróquia e falei para ele, padre, eu quero me consagrar a Nossa Senhora. Padre, eu quero me consagrar a Nossa Senhora. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, sim. Aí ele falou, tá certo, traga o tratado, a gente vai ver o tratado e você vai sim se consagrar a Nossa Senhora. E nisso eu terminei de ler o tratado, comecei a fazer os momentos de espiritualidade. Então, cada dia era uma batalha. Cada dia o inimigo colocava uma coisa na minha vida para mim não vencer. E eu sempre estava ali persistindo. Sempre tinha duas pessoas que me ajudavam, que era Júlia e Douglas. E também tinha o meu amigo Paulo, também, que sempre me ajudava naquele momento de tristeza. Que eu falava para ele o que eu estava passando. Ele sempre me dava uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, uma palavra do Senhor Deus, que o Senhor Deus usava ele para me repassar aquela palavra, para que eu pudesse ser forte, pudesse persistir naquilo que, para Deus, nada é impossível. Então, continuei fazendo um momento de espiritualidade, foi chegando o dia e fui ficando mais ansiosa, até que chegou o dia 27 de novembro de 2019 e me consagrei a Nossa Senhora. Estou ainda nos primeiros dias da consagração, nos primeiros dias de felicidade de Nossa Senhora, de ter me doado totalmente a Nossa Senhora. E eu digo para vocês, eu não me arrependo de ter me consagrado a Nossa Senhora e nunca vou me arrepender de ter me doado completamente à Mãe de Deus. Então, esse foi meu testemunho com Nossa Senhora. Espero que vocês tenham gostado. Salve Maria Imaculada, o Senhor esteja convosco e até o próximo vídeo.